Os empreendedores negros foram os mais afetados durante a pandemia. É o que mostra um estudo divulgado recentemente pelo Sebrae. Segundo o levantamento, a queda na participação de mulheres e homens negros no empreendedorismo foi mais acentuada do que no grupo de empresários que se autodenominam brancos. E quem vai detalhar a pesquisa para o nosso ouvinte é o Marco Aurélio BD. Ele é analista de gestão estratégica do Sebrae e responsável pelo estudo. Olá, BD, bem-vindo de volta ao podcast da Agência Sebrae de Notícias. Conta pra gente quais foram as principais constatações do levantamento. O último estudo realizado pelo Sebrae sobre empreendedorismo por raça, cor e sexo foi feito com base nos dados da PNAD até o segundo trimestre de 2022, que registrou quase 30 milhões de indivíduos à frente de um empreendimento, seja como empregadores, seja como conta própria. Esse estudo mostrou que 52% desse total, de quase 30 milhões, são pessoas que se autoclassificam como negros, pretos ou pardos. E esse estudo mostra que exatamente esse grupo foi o mais atingido pela pandemia. Ele foi mais afetado no início da pandemia, com redução da atividade desses empreendedores, e se recuperaram mais lentamente também. O estudo mostra ainda que o rendimento médio dos empreendedores negros é 32% inferior ao dos brancos. E, comparado aos brancos, os empreendedores negros são proporcionalmente mais jovens, menos escolarizados, trabalham em maior proporção como conta própria, possuem negócios menores e rendimento mais baixo que o dos brancos. Além disso, estão na atividade atual há menos tempo e contribuem menos à Previdência. E com relação ao rendimento dos empreendedores negros, o que podemos destacar, BD? O estudo mostra, na comparação de mulheres empreendedoras brancas com mulheres empreendedoras negras, que há também uma diferença de rendimento, também próxima a essa casa de 32% a mais em favor das empreendedoras brancas. Outras diferenças que se verificam também estão associadas a um maior grau de escolaridade das empreendedoras brancas, 40% delas têm superior, contra apenas 18% das empreendedoras negras. As empreendedoras negras também são empreendedoras mais jovens e contribuem menos à Previdência. Entendi, BD. E se fizermos o recorte por gênero, podemos traçar um perfil das empreendedoras negras? O estudo mostra, na comparação de mulheres empreendedoras brancas com mulheres empreendedoras negras, que há também uma diferença de rendimento, também próxima a essa casa de 32% a mais em favor das empreendedoras brancas. Outras diferenças que se verificam também estão associadas a um maior grau de escolaridade das empreendedoras brancas, 40% delas têm superior, contra apenas 18% das empreendedoras negras. As empreendedoras negras também são empreendedoras mais jovens e contribuem menos à Previdência. BD, e apesar do impacto negativo no empreendedorismo negro nos últimos anos, o levantamento apontou alguma recuperação desse grupo após o controle da pandemia? O trabalho mostrou ainda que, de fato, os empreendedores negros foram mais afetados pela pandemia, porque, por exemplo, logo no segundo trimestre de 2020, a quantidade de empreendedores que teve que parar de trabalhar foi maior por conta das restrições de circulação. Foi uma queda de 14% no número total de empreendedores negros em atividade naquele segundo trimestre de 2020, enquanto que entre os brancos a queda foi de apenas 6%. A partir dali houve uma recuperação à medida em que as medidas de restrição à circulação foram reduzindo, de modo que em meados de 2021, tanto
empreendedores negros quanto brancos já tinham superado a marca inicial do período pré-pandemia. E essa recuperação continuou até meados de 2022, mas sempre mais visível e mais forte entre os empreendedores brancos. Em meados de 2022, nós já tínhamos 6% a mais de empreendedores brancos em atividade do que no período pré-pandemia, enquanto que entre os empreendedores negros essa proporção foi menor, 4% a mais do que o período pré-pandemia. Certo, BD. Então, para fechar a edição de hoje do podcast, com base no estudo, quais os principais fatores que marcam essa diferença de desempenho entre empreendedores negros e brancos? Em resumo, o que o estudo mostra é que os empreendedores negros, embora representem a maioria dos empreendedores do país, eles apresentam também um gap, uma diferença em desfavor aos negros, quando comparado aos brancos, em diversos aspectos. E isso está associado a diversos fatores, entre os quais o menor rendimento, a menor escolaridade e características específicas desses empreendedores que estão na atividade empreendedora há menos tempo. Muito obrigada mais uma vez pelas explicações, BD, e até a próxima. Vale lembrar que o material completo do estudo você pode encontrar na página da Agência Sebrae de Notícias. Só digitar agenciasebrae.com.br. E essa edição do podcast fica por aqui. Se você gostou, você já sabe, compartilhe com seus amigos e nos seus canais é de graça. Basta mencionar a fonte Agência Sebrae de Notícias. Até semana que vem.